há pouco o deputado fez essa análise sobre a postura do governo federal e, em dado momento, em entrevistas, mas principalmente após a leitura do relatório, deputado, o senhor mencionou que não foi procurado por ninguém do governo federal para dar sugestões, tratar de algum aspecto daquele texto que foi redigido originalmente pelo governo federal. Como o senhor avalia a postura dos integrantes do governo e o que é possível projetar para a tramitação no Senado? Já há uma indicação de que haverá uma articulação para desidratar, mudar sensivelmente esse texto. O senhor já conversou com Alessandro Vieira, que será o relator da proposta lá no Senado? Sim. Primeiro, o senador Alessandro Vieira é delegado de polícia da Polícia Civil do Sergipe. Ele conhece segurança pública e, durante a tramitação do projeto na Câmara dos Deputados, ele colaborou com algumas sugestões, inclusive, do nosso texto. Então, eu creio que ele vai fazer um bom trabalho e é natural que mudanças aconteçam na elaboração, aí, na discussão do projeto, e, se acontecerem, elas voltam para a Câmara dos Deputados. O governo federal agora tem a oportunidade, afastada aí essa raiva que eles ficaram quando o presidente Hugo Motta me nomeou relator, eu acho que foi um grande erro por parte do governo. E eles ficaram com essa mágoa, com essa questão política, acabou o pensamento deles, assim, a forma como eles trabalharam, foram muito equivocados, eles foram amadores, na verdade. Acho que, num primeiro momento, essa indignação e as críticas, ok, faz parte da política, porque o presidente Hugo Motta foi corajoso, entregou nas mãos de um deputado da direita para relatar uma proposta como essa. Mas a escolha do presidente Hugo Motta, e eu assino embaixo que ele falou, foi técnica. O Derrite, palavras do presidente Hugo Motta, Derrite é deputado federal, está no segundo mandato, tem 7 anos de experiência parlamentar e é secretário de Segurança Pública do maior estado da federação. Eu estou tentando unir aqui a técnica com a política, com quem vive na prática, e foi o que foi feito. Então, a partir do momento que o governo federal fez as primeiras críticas quando da nomeação, ele deveria deixar isso de lado e me procurar para trabalhar tecnicamente os pontos. Não fez. 15 dias que eu fiquei em Brasília tratando desse texto, o governo federal não me procurou em nenhum momento. Membros do governo federal, membros do Ministério da Fazenda, da Receita, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, me procuraram às escondidas para trazer algumas sugestões. E algumas poucas sugestões que foram trazidas foram incorporadas. Membros da Receita Federal, por exemplo, me trouxeram esse desejo de que tivesse escrito expressamente que as medidas ali administrativas fossem asseguradas. E assim eu fiz. Agora o governo federal errou muito. E daí, no dia da votação, quando percebeu que o presidente Hugo Motta pautou a votação, pauta única na terça-feira passada, queriam me procurar no dia da votação. Aí, no dia da votação, eu avisei o presidente Hugo Motta que eu não teria condições de receber nem a ministra Gleisi, nem o ministro Lewandowski para tratar do tema, porque eles tiveram 15 dias e não me procuraram. Os bastidores da aprovação do PL antifacção, entrevista com Guilherme Derrite ao vivo aqui na Jovem Pan. Motta, mais uma pergunta. Deputado, o governo tem um histórico terrível de posicionamentos e declarações sobre segurança pública. Talvez a declaração mais famosa seja aquela de que os traficantes são vítimas dos usuários. Depois o governo voltou atrás, disse que não era bem assim, que tinha sido mal entendido. Enfim, também tem aquela declaração que o senhor já citou do ministro, dizendo que, graças a Deus, que as audiências de custódia soltam 50% dos criminosos presos pela polícia. Agora, o governo, quando o PL antifacção foi apresentado, o governo participou da criação de uma série de narrativas para tentar desmerecer o PL, né? A gente viu muita gente ligada ao governo dizendo que o PL, muita gente dizendo que o PL era pró-crime, era pró-facção, que o PL ia tirar dinheiro da Polícia Federal, que o PL era contra a Polícia Federal, coisas inacreditáveis. O senhor vê alguma chance, por mais remota que seja, desse governo apoiar o endurecimento da legislação penal? Deputado, antes de o senhor responder, só quero receber a rede Jovem Pan, que acompanha ao vivo a entrevista com Guilherme Derrite. Por gentileza. Motta, eu não vejo nenhuma chance, até porque o próprio projeto do governo federal chegou, como eu mencionei, com a figura do faccionado privilegiado que poderia cumprir 1 ano e 8 meses de punição em regime aberto do cumprimento de pena. E lembrando das falas, eu não vou dizer equivocadas, não, as falas foram convictas de membros do governo federal.
Nós tivemos uma outra fala do ministro Lewandowski que disse que o problema não é que a justiça solta, é que a polícia prende mal. Acho que as polícias de São Paulo prenderam mal 555 mil criminosos nesses 3 anos de atuação. Ele não sabe que ele, em tese, representa a segurança pública do país? Como será que ele acha que se sente um policial com a declaração do ministro da Justiça e Segurança Pública? Ou a outra fala do atual presidente da República, há pouquíssimo tempo atrás, que disse que não aguentava mais ver a repressão dos policiais contra os adolescentes que roubavam o celular somente para tomar uma cervejinha. Ou a fala do ministro da Fazenda, do Haddad, que disse quando candidato aqui no governo de São Paulo, na eleição contra o governador Tarcísio de Freitas, que a política pública que ele defendia para a segurança pública seria o desencarceramento em massa. Então, eles sabem o que eles falam e não vejo assim a chance nenhuma de qualquer proposta de endurecimento real contra o crime e contra o crime organizado a partir desse governo federal. Então, eu vejo que o Congresso tem que ser o protagonista dessas alterações para que a gente possa entregar para a população brasileira, sem dúvida alguma, uma legislação mais eficaz, capaz de punir, capaz de acabar com a reincidência ou diminuir pelo menos a reincidência, que no estado de São Paulo e no Brasil chega a beirar 70%. Lembrando que o PL antifacção foi enviado às pressas, logo depois que o governo ficou nas cordas, politicamente falando, depois da operação do Rio de Janeiro. E aí eles enviaram um projeto que foi, segundo eles, estudado 6 meses por grandes especialistas. Eu acho que esses especialistas têm uma visão de mundo completamente diferente, não da minha, mas do que a sociedade espera. A sociedade não aguenta mais ficar à mercê de organizações criminosas e dos criminosos diariamente nas ruas. Daqui a pouco o deputado tem um compromisso, a gente consegue terminar o giro de perguntas, então, questões mais breves. Você, Dávila. Deputado, eu gostaria de fazer 2 perguntas muito rápidas. Primeiro é o ministro Haddad, que disse que esse projeto ia quebrar a Polícia Federal porque não ia ter dinheiro para a Polícia Federal, que é um absurdo, mas eu gostaria da sua posição. E o segundo, muita crítica ao senhor, porque o senhor, na verdade, fez 5 relatórios distintos até chegar ao relatório final, e isso foi visto como uma perda de controle ou muita pressão política. Como é que o senhor responde essas 2 perguntas? A primeira é uma falácia, né? Dizer que eu estou descapitalizando a Polícia Federal é mentira, tanto é que as operações que forem realizadas pela Polícia Federal de descapitalização de bens e empresas envolvidas em lavagem de dinheiro do crime organizado, os recursos vão para o Fundo Nacional de Segurança Pública, do qual a própria Polícia Federal também recebe uma parcela. E um outro ponto, e quem elabora o orçamento, como eu mencionei, é o Poder Executivo. Se o Poder Executivo quiser investir na Polícia Federal, ele pode investir. Esses recursos de descapitalização de bens de empresas que fazem a lavagem de dinheiro são recursos extraordinários. Aqui em São Paulo nós criamos o programa Recupera SP, regulamentando a lei de lavagem de dinheiro, que é uma lei federal de 98. Então, as investigações que a Polícia Civil realiza, junto com o Ministério Público, na figura aqui do GAECO, quando existe a descapitalização de bens e os recursos são apreendidos ou veículos são apreendidos, isso vai para leilão, 70% fica no fundo da Secretaria de Segurança Pública e 30% vai para o Ministério Público. É uma forma da gente estimular, descapitalizar as empresas e retirar o recurso do crime organizado para ser investido na segurança pública ou no GAECO, na parte de inteligência do Ministério Público. Mas esse recurso é um recurso que não está previsto no planejamento. O recurso... Então, volto a dizer, o que foi previsto na legislação são recursos extraordinários. Eu não tenho nem como eu retirar, eu não estou tratando de fundos que são ordinários e que podem e devem ser incorporados. É que o governo federal não quer investir, ao que me parece, na segurança pública e usa mais uma vez uma falsa narrativa. Com relação a 5, 6 versões do projeto, se necessário fosse, Davi, eu apresentaria 30 versões do projeto, desde que fosse para melhorar o texto. Eu não sou o dono da razão, eu tenho uma experiência considerável em segurança pública, eu trabalho e estudo segurança pública há 23 anos, eu fui 16 anos do serviço ativo oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo, eu trabalhei na rota, combatendo o crime organizado de frente, eu não parei de estudar, eu fiz faculdade de Direito, sou pós-graduado em Direito Constitucional, estou terminando meu mestrado em Gestão e Políticas Públicas, eu nunca parei de estudar a segurança pública, mas se chegar uma ideia de quem quer que seja, tá? De um parlamentar do centro, da direita, de qualquer partido, eu certamente, olhando e fazendo uma análise com os técnicos que nos apoiaram na elaboração do texto, eu incorporaria e apresentaria mais 5, 6, 10 versões se necessário fosse.
Deputado federal Guilherme Derrite conversando ao vivo com a gente. Para fechar você, Cristiano Beraldo. Secretário, duas rápidas perguntas. Uma em relação ao ambiente político para o governo no Senado. O senhor mencionou o relator, Alessandro Vieira, com quem tem uma boa relação, mas hoje, por exemplo, saiu uma indicação ao Supremo Tribunal Federal que contraria o interesse do presidente do Senado e o governo se posicionou contrário à opinião pública, nesse caso, do PL antifacção, o que é uma coisa até razoavelmente surpreendente quando estamos às vésperas de uma eleição no ano que vem. E aí, olhando para o futuro, já para a próxima legislatura, o senhor acredita que a Constituição de 1988 ela é suficiente para o Brasil ou devemos concretamente pensar numa nova Constituição no futuro próximo? Olha, o ambiente do Senado, eu enxergo que nesse momento ainda mais essa questão política, né, que o ex-presidente Rodrigo Pacheco tinha esperança de ser nomeado ministro da Suprema Corte, isso vai gerar uma certa dificuldade para o governo federal, mas o Senado já vai se debruçar sobre um tema e sobre um texto que foi discutido aí, no mínimo 2 semanas, amplamente discutido. O próprio relator, o senador Alessandro Vieira, teve contato comigo, o senador Moro mandou algumas sugestões que foram também incorporadas, o senador Flávio Bolsonaro, enfim. Então, o senador Rogério Marinho. Então, essa proposta ela já chega mais madura em termos de conhecimento por parte dos senadores. Eu acho que pode ser aprimorado, deve ser aprimorado, e essas alterações espero que sejam feitas para melhorar o texto e principalmente com esse pressuposto que eu disse de endurecimento das penas, que não haja nenhuma alteração no sentido de enfraquecer a legislação e a punição dos criminosos. Com relação à Constituição Federal, eu acho que agora, na PEC da Segurança Pública, nós já teremos algumas boas surpresas, conversando com o relator, o ex-ministro Mendonça Filho, deputado federal, equilibrado, preparado. Eu acho que já vai trazer algumas importantes alterações no sentido, inclusive, de dar um amparo para punições mais rigorosas, mais rígidas, em especial para membros de organizações criminosas. Queremos agradecer demais. O deputado federal Guilherme Derrite, salvo engano, retomará o seu posto na Secretaria de Segurança Pública na semana que vem, né, deputado? Seja sempre muito bem-vindo à Jovem Pan. Obrigado pela gentileza. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Pois é, eu quero passar agora para o Luiz Felipe Dávila. Dávila, nós tratávamos justamente sobre essa expectativa de tramitação no Senado Federal. Já há uma indicação de que a base governista tentará desidratar, promover mudanças nesse texto do PL antifacção. Enfim, isso já estava no radar, né? O que podemos esperar sob a batuta e relatoria de Alessandro Vieira? Dávila. Neto, o secretário Derrite acabou de trazer uma boa notícia de que a discussão do PL já está relativamente madura no Senado, porque, inclusive, o próprio deputado Derrite aceitou várias sugestões vindas dos senadores. Então, isso é muito bom. Os senadores se sentem corresponsáveis por essa matéria. O segundo ponto é a escolha de Alessandro Vieira. Como bem disse também o secretário Derrite, um delegado, um conhecedor da questão de segurança, uma pessoa que atua com certa independência, e isso é algo importante para servir de para-raio contra uma pressão política da base governista para tentar minar o projeto, não por causa do conteúdo do projeto, simplesmente porque o projeto foi de autoria de um deputado de direita da oposição, secretário de Segurança do Estado de São Paulo, e, portanto, isso poderia beneficiar politicamente Tarcísio de Freitas, que é visto como o adversário, um possível adversário do presidente Lula nas eleições de 2026. Isso mostra como a base governista atua de maneira irresponsável, antipatriótica, não pensando no conteúdo do projeto que é bom para a população, que ajuda a combater a criminalidade, mas de uma forma de exploração político-eleitoral para tentar minar a oposição ou, pelo menos, desacreditar o êxito deste projeto aprovado na Câmara Federal. E, por último, temos um outro ponto fundamental no Senado. 2/3 do Senado vai disputar eleição o próximo ano. E, certamente, aqueles que pretendem estar nas urnas no próximo ano não querem estar atrelado a uma questão tão impopular
quanto malhar um projeto de endurecimento de pena e que ajuda brutalmente a combater o crime organizado.